Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. A cada ano, 4 milhões de pessoas morrem em decorrência do diabetes no mundo. A doença é uma das principais responsáveis por complicações que resultam em ataques cardíacos e derrames, além de provocar perda de visão e amputação de membros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje 300 milhões de diabéticos somente nos países em desenvolvimento. Entre eles, 13 milhões de brasileiros. O tema em questão hoje é diabetes. A nossa convidada é a médica Tatiana Lapa, que é clínica geral e ortomolecular. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando sobre o que caracteriza o diabetes. O diabetes é caracterizado pelo aumento da glicemia no sangue, popularmente conhecido como glicose, que aumenta o teor de açúcar no sangue acima de valores considerados prejudiciais. Que a pré-diabetes você vai ter um valor acima de 100 e a diabetes caracterizada em si, confirmada acima de 126, fazendo teste de tolerância à glicose e usando a hemoglobina glicada. Qual é a diferença entre os tipos 1 e 2? No diabetes tipo 1, a pessoa ela já vai ter uma lesão de pâncreas, ela já vai ter uma alteração na produção da insulina. E na diabetes tipo 2, ela vai ter uma resistência à ação dessa insulina nas células captadoras de glicose. E a diferença também é por causa de faixa etária, que na diabetes tipo 1 é mais em pacientes mais jovens e a diabetes tipo 2 acomete mais a meia-idade. Mas está tendo uma mudança aí em função do estilo de vida das pessoas, né? Sim, está mudando muito porque hoje em dia você vê assim, a pessoa tem que trabalhar. Então ela prioriza uma comida mais rápida, ninguém mais quer ir para um mercado fazer uma compra, ir numa feira para comprar o produto que está na época. Então hoje muito fast food. Então você come muita gordura, comida industrializada muito também. industrializada. Ninguém mais usa um espremedor de laranja, todo mundo compra o suco de caixinha, só que aquilo ali é um veneno. Você tem muito carboidrato, muito sódio, muito conservante. Então tudo isso é prejudicial para o indício do início da diabetes na pessoa. Em função disso, está havendo um crescimento dos casos de diabetes? Sim, hoje no nosso país a causa mortes já é a quarta. Há 10 anos atrás, a diabetes matava, era o 8º lugar de níveis de morte. Hoje a gente o diabetes só perde para AVC, infarto e pneumonia. Então está aumentando muito. É uma doença que em 2030 a gente já vai estar no segundo, talvez no terceiro ou segundo lugar com causas mortes de diabetes. E muitas das pessoas que morrem com infarto, que morrem com derrame, a doença de base é diabetes. Então, assim, às vezes o índice já está está subestimado. Às vezes já está morrendo muito mais de diabetes, mas na hora de você botar lá no atestado de óbito é infarto, mas é devido ao quê? A um diabetes. Então... E as crianças também estão sofrendo com essa mudança de estilo de vida, né? Porque hoje a gente, assim, na minha época, na sua, talvez fosse a sua mãe ficasse em casa. Então a gente tinha o café da manhã, tinha a frutinha da manhã, tinha o almoço. Hoje não, a mãe sai para trabalhar junto com a criança. Às vezes ela vai para uma escola. A escola não prioriza uma alimentação adequada, não prioriza balancear. Porque cada criança é uma criança. Imagina você uma sala de 20 crianças ter que adequar a alimentação para 20 crianças, fazer a dosagem de carboidrato, fazer a dosagem de proteína. Então a mãe já compra o biscoitinho de saquinho. Aquilo é uma tentação para a criança, porque o sabor é muito gostoso. A criança, eu tenho pacientes que vomitam, olham para a banana, passam mal com a banana. Porque o pai também não come uma banana, ele já não tem mais o exemplo dentro de casa. Porque quando a gente já chega à noite, o que é que a gente quer fazer? Tomar um banho, conversar um pouquinho com o filho e todo mundo vai dormir. Então isso está afetando muito assim, a alimentação na criança, assim, está tendo muito caso mais precoce. A faixa etária da diabetes está mudando muito. Que era até conhecida como diabetes do adulto, né? A Sim. diabetes do tipo 2, agora já está... Geralmente a gente via paciente com acima de 60 anos que você começava a ver desenvolver um diabetes. Hoje, paciente com 40 já está desenvolvendo. Essa diabetes do tipo 2. Essa diabetes do tipo 2.
E no caso, você falou, muita gente não sabe que já está diabético, só vai saber quando acontece já uma consequência, né? Quais são as principais consequências do diabetes no Geralmente, organismo? quando ele procura saber, assim, quando tem uma dificuldade para enxergar, começa a ficar com uma visão embaçada, uma visão turva, a gente já tem a retinopatia diabética, começa a sentir pouca sensibilidade no pé, aí tem aquela neuropatia diabética. Então, o paciente, e isso quando já está nesse nível, é porque já teve uma agressão durante anos. Então, quando você tem um AVC, a pessoa interna um AVC e vai fazer toda a triagem e se descobre que estava com uma glicemia muito alta. Então, ele só vai procurar realmente, porque as pessoas pensam que diabetes está muito ligado, meu pai tem, eu vou ter. Não, hoje em dia está tudo muito mudando, está mudando muito. O fator ambiental, né? O fator ambiental, porque eu só vou saber que eu tenho diabetes porque, eu estou fazendo muito xixi. Hoje as pessoas estão assim, procurando tardiamente fazer um diagnóstico. Vamos aproveitar que você está falando, quais são os sintomas, então? No início é aquela sede excessiva, muita poliúria, né, que é a urina frequente, aumentado o número da urina. Aí quando a gente vai ver, e fadiga, a pessoa fica muito cansada, come muito, porque o corpo está todo desequilibrado. O corpo começa a tentar compensar o desequilíbrio dele. E ele tenta compensar com o quê? Bebendo muita água. Porque eu estou urinando muito. Se eu estou urinando muito, vou beber muita água. A minha glicose ela não está sendo captada, porque está dando alguma alteração de captação da glicose a nível sanguíneo, celular. Então eu como mais para tentar dar uma carga extra de glicose, de energia, para poder liberar. Então, os sintomas iniciais são esses. Aí, quando já é assim, crônico, aí a gente vai ter a retinopatia, um AVC, um infarto, as nefropatias. Então, São as complicações nos rins, já né? são mais tardias. Qual a importância, então, do diagnóstico precoce? Quer dizer, com o diagnóstico precoce, é possível evitar essas complicações? Sim, com certeza. Quando você faz o diagnóstico precoce, o que acontece? A glicemia dentro do seu corpo, ela traz um transtorno oxidativo muito grande. E ela não escolhe qual o vaso que ela vai estar percorrendo. Você está com a glicose no sangue no corpo inteiro. Então, você vai ter lesão cerebral, você vai ter lesão cardiológica. Quando você faz o diagnóstico, eu vou no médico uma vez por ano, aí ele pede a sua glicose, a sua hemoglobina glicada. Ele viu lá, você está no estágio de pré-diabetes. O que a gente tem que fazer? Tentar trazer a pessoa para os níveis de glicemia aceitáveis, que é até 99. Como é que a gente vai fazer isso? Dando orientação quanto à alimentação, quanto ao exercício físico. Quando você faz esse acompanhamento, a tendência a ter um problema no futuro é muito menor. Então, tem que se fazer prevenção. Hoje, medicina é preventiva, todo mundo devia entender isso, não só para diabetes, mas para tudo. Tem que ser preventivo. Você falou no exercício físico, é muito importante, né? Sim. Para o controle da glicemia, do açúcar no sangue? Para tudo. O exercício físico, quando você vai praticar uma caminhada, é a hora que você está com você mesmo, você começa a pensar, você deixa de ser estressado. Já diminui um fator para o desencadeamento da diabetes. Você está fazendo um exercício, você está emagrecendo, você está diminuindo o nível de gorduras no seu corpo. Então, está diminuindo a resistência à ação da insulina, a absorção da glicose por tudo direitinho, né? Então, quando você faz o exercício, porque a gente sempre, o homem, desde da idade da pedra, ele foi feito para fazer um exercício físico. As mulheres ficavam em casa, mas elas ficavam lá tratando a caça, o marido ia caçar, ia fazer qualquer coisa, a gente nunca foi sedentário. Hoje em dia, você vai ver uma televisão, controle remoto. Você vai na padaria, que é 100 metros da sua casa, vai de carro. Então, assim, a gente não tem mais esse gasto calórico. Não tem mais esse negócio, eu vou na padaria e vou andando. Não existe. Entre os exercícios físicos, a musculação dá melhores resultados em relação ao diabetes? Não é que a musculação ela dê melhor resultado. O que acontece é que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o diabético. O diabético, geralmente, antigamente, agora está mudando isso, era um paciente mais idoso. Como é que você vai fazer o paciente idoso caminhar, ter um risco de fazer uma lesão no pé e evolui com um pé diabético, uma úlcera que não fecha, machuca o pé. Então, a gente tem que ter cuidado com a caminhada, a corrida. Um paciente desse cai, bate alguma coisa numa quina, faz um machucado, é de difícil recuperação.
a musculação não é só, a gente pensa que musculação é só, eu vou pegar peso. Não, você fazer uma flexão já é um exercício de resistência. Então, e quando você faz o exercício de resistência, você aumenta a massa muscular. Quando você aumenta a massa muscular, você tem maior captação de glicose pelo músculo. Então, hoje se prefere a musculação, o exercício de resistência, pelo fato de você conseguir captar essa glicose mais fácil, de você ter um controle maior em cima do seu paciente, que é um personal trainer, alguém dentro de uma academia, você corre menos risco em expor esse paciente a uma queda, a causar uma bolha no pé, que não é bom, não é legal para o paciente diabético. Você já até citou aí que uma das complicações é na parte renal, né? Qual é a relação do diabetes com os rins? Uma relação muito fina, muito estreita entre eles, porque a glicose que tem no sangue, ela tem um poder oxidativo, como eu já falei para você. Então, o que ela faz? Ela vai nas artérias, nas veias do rim e começa a fazer aquela lesão. Ela vai fazendo lesando, lesando, lesando. E quando você aumenta o nível de glicose no sangue, você tem que fazer o quê? Tentar expulsar isso. Então, começa a urinar, você tem uma hipertrofia do rim, porque ele tenta compensar. É como se a gente fosse correr. Sua perna fica hipertrofiada. O rim, ele tenta filtrar aquilo. Ele vai ficar como se fosse um rim musculoso, mas não é isso, porque não tem músculo no rim. Então, ele dá aquela hipertrofiada, só que tudo tem um limite. Aí chega um ponto que ele faz uma estafa. Aí ele para de funcionar. Uhum. Né? E em relação aos cérebros, danos cerebrais, também tem uma relação forte aí do diabetes com complicações, danos cerebrais, AVC, tudo isso? Sim, porque também é um dos sistemas mais irrigados que a gente tem é o cérebro, né? Então, assim, pacientes entram na meia-idade de 40, 60 anos, você já vê assim, comparado com quem não tem diabetes, o nível de memória diminui. A pessoa pode evoluir com demência. Então, você tem que ver assim, poxa, será que eu quero um paciente com 40 anos começando a ficar incapacitado? Diminuir a capacidade dele de raciocínio, de concentração? Então, evolui sim, a diabetes, o nível de pré-diabetes e diabetes já faz uma lesão cerebral importante, sim. Quais são as novas tecnologias? Lá nos Estados Unidos houve a liberação recentemente da insulina inalável, né, de um novo tipo, né, porque já teve um tipo anterior, que depois foi retirado do mercado, e agora tem um novo tipo. Quais são as novas tecnologias aí para melhorar a qualidade de vida de quem já tem a doença? É muito, assim, a gente tem que ter muita cautela em falar nas novas tecnologias. A gente tem a questão até da insulina inalável. Não é todo mundo que pode fazer uso. O pessoal que é fumante, que já não devia nem fumar, né? É, assim, o pessoal fumante tem que ficar com 6 meses antes, parar totalmente para poder fazer o uso da insulina inalável. Quando é toda uma técnica, você, assim, pacientes às vezes mais idosos não conseguem coordenar o spray com a inalação, porque você tem que fazer ele para o pulmão, você não pode engolir. É onde vai fazer a absorção é pulmonar. Então é uma tecnologia ainda que eu vejo com um certo cuidado. E fora, hoje em dia, assim, até para a moçada mais nova, a gente vê muito aplicativo no iPhone, nos Androids, que é controle de carboidratos. Você tira uma foto do prato e o aplicativo calcula quantos carboidratos tem. Tecnologia falando é mais isso também. E a questão da dosagem da glicemia, que hoje em dia já tem, nos Estados Unidos tem o dosagem de glicose, que é pelo dedo. Você põe lá no dedinho como se fosse um oxímetro. Você põe, fica lá 1 minutinho e ele te dá toda... Sem furinho? Sem furinho. Mas assim, vem lá de fora, até chegar no Brasil, aí é um preço mais... não é tão acessível à população. Não é todo mundo que vai poder ter, porque é muito desagradável. Imagina só, todo dia você tem que ser furado 5 a 6 vezes. Isso dói, isso machuca, isso... Para um adolescente, peraí, eu estou aqui conversando, eu vou ter que parar para fazer um furinho. Ele põe lá o dedinho, é o meu oxímetro. Ele ainda não precisa nem dizer que é por conta de um controle de glicemia. As novidades, por enquanto, são essas. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua falando com a doutora Tatiana sobre diabetes. E a gente vai, inclusive, responder as perguntas dos internautas. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre diabetes e nós abrimos o tema para os internautas que mandaram para a gente suas questões. Neste bloco, a nossa convidada, a clínica geral e ortomolecular Tatiana Lapa, vai esclarecer essas dúvidas. A primeira pergunta é do Vitor do Retiro. Na verdade, ele fez 3 perguntas aqui. A primeira é: qual a propensão que uma pessoa tem em ser diabética quando tem algum caso na família? Pergunta também se é uma doença que se adquire geneticamente. Como funciona o tratamento à base de insulina e se dá para controlar o nível de diabetes apenas com medicação? Bastante perguntas do Vitor, muito boas. Tem uns estudos que falam que o tipo 2 pode ser que o seu filho possa desenvolver sim. Aí entra os fatores ambientais associados a essa questão, é hereditariedade mais fatores ambientais. Então, sozinho não dá para a gente dizer, eu tenho diabetes, meu filho também vai ter. A questão do tratamento só com a insulina. Quando o paciente já chega no nível de já estar usando a insulina, ele já teve uma lesão pancreática bem grande. Então, assim, não tem como a gente retirar a insulina e deixar só na alimentação. Então, eu estou querendo tirar, não aguento mais furar, não faça isso porque é perigoso. Então, você pode ter um problema sério, você pode ter consequências da retirada abrupta da insulina da sua rotina diária, né? Então, não faça isso, Vitor. Uhum. E ele perguntou se só com a medicação é possível. Também tem um controle alimentar aí, exercícios físicos. Só a medicação, ele vai chegar no nível que a medicação, eu não fiz um controle alimentar, não fiz um exercício físico, já não está bastando uma dose. Eu vou ter que passar para 2 doses e assim sucessivamente. Maria do Valparaíso, quando a mãe adquire diabetes na gestação, ela pode ficar curada ou fica diabética para o resto da vida? Curado é uma palavra muito forte, porque quando você diz curado, a probabilidade dela ter essa doença de novo é quase nula. Então, ela consegue regredir essa condição sim, tá? Então, ela tem que ter um cuidado nas próximas gestações e no decorrer da vida dela. Ela tem que ficar de olho para não aumentar o nível de glicemia de novo. José do Morém, que alimentos ajudam a reduzir as taxas? São os alimentos com baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É aquele alimento que você come e ele vai liberando a glicose gradativamente. Ele não libera a glicose como uma batata inglesa, que você come, você dá um pico de glicose e depois acaba. E você entra em estado de hipoglicemia. Então, são alimentos que você tem que procurar. É uma batata doce, é uma couve-flor. A batata doce pode? A batata doce pode, inclusive até o pessoal que malha muito fala, tem que comer a batata doce. Ela é um nível de índice glicêmico intermediário. Ela vai liberando aos poucos, então você sente saciado, satisfeito e com seu nível linear de glicose no sangue. A couve-flor, o repolho, aqueles alimentos que você come e fica saciado. Um pepino, um tomate, não o tomate cereja, aquele tomatinho da salada, ele tem um índice glicêmico maior. Então, assim, e os alimentos integrais de uma forma geral também? Sim, fibras. Você vai comer o pão, você tem que dar preferência pelo pão integral. Isso não é papo de nutricionista, nem de ortomolecular, é uma coisa que realmente funciona. Você dá para o seu organismo. Quando você faz o alimento integral, você está dando uma alimentação, vamos dizer, mais saudável, menos refinada. Você tem uma fibra de melhor qualidade quando você dá um alimento integral. Você comer o pão integral é muito bom, um macarrão integral é muito bom. Então, esses alimentos que têm um índice glicêmico menor. Substituir o refinado, né, a farinha branca. Quando você come o refinado e a farinha branca, você tem um pico de glicemia assim, absurdo. Então, é um alimento que você come, você vai num rodízio de massa, você come, dali a 2, 3 horas você está com fome de novo. Porque foi muito rápido, entrou muito rápido e sai muito rápido. Então, não traz benefício nenhum. Você está proibido de comer? Não, você tem que comer, é gostoso. Mas tem que saber que isso não tem que ser a sua rotina, isso tem que ser a sua exceção. Uhum. A Ana do Centro pergunta quais são os legumes que se transformam em açúcar e que devemos evitar enquanto diabéticos. Aí, no caso, para a pessoa que já é diabética, né? É os que têm o índice glicêmico maior. Beterraba, cenoura, as batatas inglesas. Os antigos diziam tudo que fica debaixo da terra, né? Isso, e é verdade, não é mentira não. Os antigos, se a gente parar para escutar os antigos, a gente vai ver que eles têm uma sabedoria muito grande. Porque tudo que dá embaixo da terra, você acumula, mas
são alimentos que têm pouca água, são alimentos mais concentrados, vamos botar assim. Você tira uma mandioca, você vê que aquele negócio duro, é uma raiz. Você vai pegar um alface, você vê que ele é mais fino, ele é mais sensível. Então, para nascer, para ficar embaixo da terra, você tem que ser robusto, você tem que ter uma reserva maior. Então, eles tinham essa noção de alimento, né? Maria Dulce, do Rio de Janeiro, por que os endocrinologistas agora prescrevem Victoza ao invés de insulina? Na verdade, não é que prescreve, não é um ao invés do outro. A Victoza, assim como outros medicamentos, eles são a primeira escolha. A gente tenta usar a Victoza para não chegar à insulina. Mas não adianta só usar a Victoza sem fazer um exercício físico, sem ter uma adequação alimentar, que a gente vai evoluir para a insulina, sim. Não tem como. Se o paciente... A evolução para a insulina, quando o paciente é captado logo no início, é por conta e risco do paciente. Se ele fizer tudo direitinho, a evolução para uma insulina é bem menor do que o paciente que toma Victoza e vai comer um bolinho de bacalhau, vai tomar um chopp todo dia. Então, ele tem que ter um cuidado maior. Esse é o princípio ativo, né? E a larigutina, que é o princípio ativo da Victoza. E como é que ela age no organismo? Ela vai impedir a nível intestinal a captação da glicose, ela vai dar uma freada na absorção da glicose pelo organismo. Tanto é que muitas pessoas estavam usando a Victoza para emagrecimento, tá? Porque a gente toma a Victoza, não faz absorção da glicose e essa glicose não vai ser transformada em gordura, né, por a longo prazo. Então tem que ter muito cuidado com essa ingestão dessa medicação. A Alexandra do Valparaíso, pessoas que têm tendência à hipoglicemia podem ter diabetes no futuro? Podem sim. Por quê? Porque quando você já tem a hipoglicemia, já está dizendo que o seu corpo está com algum problema. Isso é um sinal de que está desregulado. Quando você já começa com a hipoglicemia, é porque seu pâncreas já está produzindo muita insulina para tentar captar aquela glicose. E ele vai produzindo, se você come um biscoito, um saco de biscoito, ele não entende. Então ele vai produzir aquele tanto de insulina para uma bolacha ou para o pacote inteiro. Então, quando a pessoa, não são todos os casos, a gente tem que ter muito cuidado em dizer isso. Não é todo mundo que tem hipoglicemia que está diabético. É um sinal de alerta que a gente tem que investigar. A gente tem que saber. Que há uma descompensação aí no alguma pâncreas. descompensação. E isso pode ser um sinal de alerta de diabetes, sim. O Gabriel, das Duas Pontes, água de quiabo ajuda a diminuir a glicose? Isso aí foi uma coisa muito engraçada, porque foram 3 meninos que foram no Luciano Huck, que fizeram um teste, porque no sul estavam dando ração de quiabo para o gado. E se descobriu que essa ração do quiabo dado para o gado estava diminuindo a glicose do gado. Aí eles falaram assim, poxa, se o gado está comendo, está diminuindo a glicose, vamos dar para o ser humano também. E eles fizeram um teste de deixar o quiabo, corta o quiabo, aí tem toda uma técnica, corta ele no meio, tira a ponta, põe dentro da água e no dia seguinte a pessoa vai beber aquilo. Eu fiz a experiência e é terrível, porque aquele troço não desce, é uma gosma. Uma baba, né? É uma baba, porque na verdade o que vai impedir a absorção, não tem estudos ainda, então são uns meninos, que é de Minas Gerais, eu não sei de onde que eles são, que fizeram o estudo e deram para 8 pacientes, e esses pacientes diminuíram a captação de glicose sim. Mas eu não sei se aquela baba fez um emaranhado dentro do estômago e a pessoa quis comer menos, tem toda uma história, porque é muito ruim aquilo. Ainda assim, não tem comprovação não clínica, tem, cientificamente mas não. o pessoal está testando por aí, né? A Noêmia do Centro pergunta qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e 2, a gente falou no primeiro bloco, né? Rapidinho só, se ela não pegou o primeiro bloco. Tipo 1 é aquela diabetes que a pessoa já vem com aquela... É uma doença autoimune, né? Que a pessoa produz anticorpos contra células pancreáticas. E a tipo 2, você vai desenvolver lá na sua idade mais avançada e... Ou em função da alimentação, do estilo de vida. De estilo de vida. O Antônio do Centro, por que o nível da taxa de glicose considerada limite diminuiu? Ele falou que lembra que antigamente só era considerado diabético quem estava acima de 150 e hoje acima de 100 já é considerado preocupante. O que acontece? Durante muito tempo se fizeram estudos de que foi provado que o paciente que mantinha abaixo de 90 não tinha lesão de vaso.
E o paciente, que é o dito pré-diabético, já estava começando a apresentar uma retinopatia, uma neuropatia. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia decidiu botar a taxa 99, não é porque o médico é terrorista, ele quer, vamos fazer um terror em cima do paciente, igual motorista, que você dá um limite de velocidade, mas você põe abaixo porque a gente sabe que ele vai avançar. Não, não é para isso. É para dizer que ele tem que manter aquele 99, porque, 100 não é nada, não é um ponto. Um ponto você já começa a fazer lesão de órgão-alvo, de órgão nobre do seu corpo. Então, a partir de 100 já está lesando? Já começa. Você já começa. E isso é muito complicado a gente explicar para o leigo, que 100 não é a mesma coisa que 99. O 100 você já faz lesão. Pode ser que não faça nada, mas você já tem estudos dizendo que de 100 a 126 é o pré-diabético, mas você já tem uma lesão. Acima de 126 você já está lesando, com certeza. Quer dizer, essas mudanças de limite, na verdade, foram resultado de pesquisas. Sim, de estudos de muito tempo. Foi em Harvard, foi aqui o pessoal de São Paulo fez muita pesquisa e foi observado que sim. Você com 100, você já faz um estresse oxidativo, sim. João Pedro do Quitandinha, aliar atividade física e dieta controlada ajudam a melhorar o nível de glicose no sangue? É possível controlar a taxa sem remédio? Ajudem muito. Sem remédio, só se assim, uma pessoa é pré-diabética, não tem a lesão do pâncreas, a gente consegue fazer só uma alimentação e um exercício físico. Só que o ser humano ele é muito complicado. Ele vai muito bem na primeira, na segunda semana. Na terceira, hoje eu não vou caminhar. Hoje, todas as doenças que a gente vê que tá aumentando, o sedentarismo o sedentarismo que está gigante. André do Bingen, ela descobriu que está pré-diabética. Esse quadro é reversível? Ela Sim. pergunta. Depende só dela. Para reverter isso aí, eu só dependo que ela faça todo um controle de alimentação, todo um controle de exercício físico. Provavelmente ela deve estar acima do peso. Baixíssimos casos que o IMC é abaixo de 25, que desenvolve diabetes. Assim, raros os casos que a pessoa tem diabetes tipo 2 e tem o IMC abaixo de 25. É uma doença muito relacionada à obesidade, sobrepeso. Então, é o estilo de vida. Tudo é o estilo de vida hoje, né? Uhum. Se ela melhorar todas essas condições aí, ela pode evitar chegar no diabetes. Sim. Cláudia do Cascatinha, qual é a propensão que uma pessoa... essa é a mesma pergunta do Vitor. Qual é a propensão que uma pessoa tem em ser diabética quando tem algum caso na família? A gente já explicou. A Ginene do Castelânia, ela diz que é diabética e sente dormências nos pés. Pergunta se isso é normal e o que ela pode fazer para amenizar. Não é normal e amenizar vai assim, a gente tem que... Como estacionar. Regredir, ela não vai deixar de ter dormência, porque provavelmente já fez lesão a nível de sensório, né? A nível que a gente fala de nervo. Então, ela já fez uma lesão dessa rede de nervo, de sensório, então regredir não vai mais. É uma das complicações? É uma das complicações que a gente evolui até com pé diabético, que a gente começa com... A pessoa não começa a não sentir a sola do pé, a ponta do dedo, então ela machuca, ela vai machucando e não vê. Então, assim, todo diabético ou pré-diabético, ele tem que fazer uma inspeção diária do pé, ele tem que ter cuidado na hora de cortar a unha, ele tem que estar fazendo... Assim, não consegue olhar a sola do pé, pedir para alguém ver, ou ver pelo espelho, para ver se tem alguma alteração. Até porque um machucadinho evolui para uma infecção, né? Muito rápido, né? Muito rápido, porque ele já... O que acontece? No pé diabético ou em qualquer área de irrigação, está diminuído. O diabetes, ele começa a fazer diminuição de irrigação sanguínea. Então, não leva a célula de defesa do corpo, a gente não consegue oxigenar aquele tecido. Então, quando você começa a fazer a lesão, é um estrago muito grande. Para recuperar é muito difícil. Tem que ficar atento, senão pode até perder. Antigamente era muito comum perder. Ainda é muito comum. A causa de amputação não traumática, a maior causa de amputação não traumática que a gente tem é o diabetes, as complicações do diabetes. Ainda se tem muita amputação, muita perda de dedo, de membros. Então, essa atenção aí, o cuidado imediato é muito importante. Tem que ter cuidado com o calçado que vai usar, aonde que a gente falava da musculação lá atrás. A musculação, quando você corre, vamos fazer uma aula de running. Você corre, e você machuca o pé, você faz uma bolha. Isso é um estrago terrível para o diabético. E a pergunta da Dayana de Itaipava, como evitar a hipoglicemia noturna?
O que a gente tem que pensar? Não é que a gente dorme que o corpo é igual uma máquina. Eu vou lá, desligo, acabou tudo. Não, a gente tem consumo de calorias, você gasta caloria dormindo, então você tem que fazer a ingesta, antes de dormir, comer, fazer a ingesta de uma proteína, de um carboidrato mais leve, para você evitar a descompensação noturna, que pode levar até um coma diabético. A pessoa pode ter lesão cerebral por conta dessa hipoglicemia. Então, assim, eu vou beber, o jovem que sai para beber, chega em casa tem que comer alguma coisa, porque se ele for dormir com aquela carga glicêmica de álcool muito grande, vai acontecer de que ele vai ter uma hipoglicemia. Então, ele tem que saber que é comer de 3 em 3 horas, é comer antes de dormir. Então, ele tem que ter um cuidado maior do que eu ou você teríamos. Ok, doutora Tatiana, muito obrigada pela participação e lembrando que você também pode participar mandando sua sugestão de tema ou perguntas para os assuntos anunciados pelo e-mail fazetv@fmpfase.edu.br ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/fazetv. Lá também você pode pedir para rever algum dos nossos programas na faixa interativa. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua a falar sobre diabetes. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema diabetes. O nosso convidado nesse bloco é o coordenador do curso de medicina da FMP Fase, Paulo Sá. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. A gente vive nesse momento uma verdadeira epidemia de obesidade no mundo e isso leva a uma consequência que é o diabetes. Como preparar os futuros médicos para esse quadro? Esse é o grande desafio, porque, na verdade, essa epidemia vem por força de um estilo de vida das pessoas. E a gente vai estar trabalhando esse estilo de vida. No entanto, a medicina ela ficou totalmente focada e organizada para abordar o orgânico da pessoa, né, o físico da pessoa. Então, o médico está preocupado com a taxa de glicemia, está preocupado com os seus hábitos alimentares, em te prescrever uma dieta e está também preocupado em prescrever um medicamento para ajudar a controlar a sua diabetes. Mas a diabetes já está instalada. A questão é que a epidemia de obesidade, ela cria as condições favoráveis para o desenvolvimento da diabetes. Se eu não enfrentar essa questão, antes dela acontecer, eu vou continuar retardando esse processo. E aí, obviamente, tudo fica mais caro, o custo de vida daquela pessoa diabética fica mais caro, porque ela tem que comprar medicamento, o sistema de saúde fica mais caro, porque tem que gastar muito com ela. E, na verdade, ele tem muita energia desprendida e pouco resultado. Então, o curso de medicina ele tem que se voltar para esse temário e enfrentar esses condicionantes que afetam a vida das pessoas que vão levar à diabetes. Como o currículo da medicina ele foi estruturado bem fragmentado, ou seja, o médico estuda as pessoas aos pedaços, né? Então ele não consegue integrar todos esses processos, ele apenas olha organicamente a pessoa e tenta controlar ela organicamente. Isso limita muito o impacto que a medicina pode ter nesse efeito da epidemia, né? Nós estamos agora em plena reforma curricular. É a chance de incluir aí umas mudanças nessa forma de ensino da medicina, né? O Ministério da Educação vem forçando muito em cima das escolas de formação médica para que elas mudem o seu currículo no sentido de estar integralizando o conhecimento necessário para enfrentar esses problemas de saúde da população. Para isso é necessário você fazer uma reforma curricular. O currículo que até então nos servia para enfrentar determinadas circunstâncias epidemiológicas na população, hoje não está adequado mais. Então, nós precisamos fazer uma grande reforma nesse sentido. No entanto, nós temos os profissionais foram formados no método antigo. Tem uma cultura antiga. Então, você conseguir fazer essa transição,
de uma cultura antiga para uma cultura nova, tem que ter profissionais não de ponta. Você tem que ter profissionais de ponte. São profissionais que vão fazer a ponte entre esse método, essa forma antiga de ver, para uma forma mais moderna de se ver. Então, esses profissionais valem ouro, na verdade, para uma reforma curricular, porque eles vão mostrar para aquele conservador como que essa visão mais moderna pode ser mais eficiente para ele, porque ele está perdendo muito tempo aqui. Então, ele pode ter uma ação mais eficiente do lado de cá. Então, é necessário fazer essa demonstração. Então, a reforma curricular não é só um rearranjo de disciplinas ou de disponibilidade das disciplinas ao longo do curso, mas sim tem toda uma lógica, um design que você tem que fazer diferente do método que você vai abordar para a pessoa aprender, para ela chegar com essa reflexão, com esse nível de reflexão ao final do curso. Porque hoje a gente vive uma cultura da medicalização, tanto por parte dos médicos quanto dos pacientes também, que querem chegar lá no consultório e querem um milagre, uma solução, uma pílula milagrosa, né? É porque hoje você está externalizando tudo na sua vida, está terceirizando o cuidado. Então, eu terceirizo o cuidado com minha saúde para o profissional de saúde, seja o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, seja quem for. Eu não cuido de mim. Eu entrego o cuidado para outra pessoa. E aí, ao fazer isso, é como se eu me eximisse da responsabilidade pela minha própria vida. Entrego minha vida na tua mão. Isso é impossível de acontecer. A minha vida é minha vida, nunca vai ser do outro. Então, se eu não assumir a responsabilidade pela minha vida, o outro também não vai poder assumir. E aí surge uma enganação. Eu finjo que eu vou te dar um céu, te dando um comprimido. Ó. Você toma esse comprimido e vai para o céu. Vai mesmo, porque, na verdade, se você não se responsabilizar pela sua vida, você vai morrer e vai para o céu mesmo. Então, na verdade, há todo um sistema financeiro de indústrias, empresas que vivem em função disso. Então, ela vai patrocinar que você tome remédio, porque eu vendo remédio, eu quero que você consuma remédio. Então, quanto mais eu impregnar a cabeça do médico nesse sentido, mais o médico vai acreditar que o remédio vai resolver. Quanto mais eu estruturar meu currículo nessa direção, ele não tem saída de pensar de outra maneira. Por isso a reforma curricular. Eu tenho que mostrar uma saída para ele pensar de outra maneira. E ele vai estar em contato com profissionais que também vão pensar de outra maneira e conduzir esse caminho. Se não, eu falo aqui, o profissional que está lá na prática faz outra coisa, o que acaba acontecendo é que o aluno olha para aquilo, fala muito bonito isso, mas na prática isso não acontece. Ele acaba repetindo a prática do outro. Uma das saídas seria a ênfase maior na prevenção e na promoção da saúde, né? Que hoje já existe no currículo da FMPFase, né? Como é que a promoção da saúde é colocada para os alunos? A promoção e a prevenção, elas são abordadas ainda de forma, digamos assim, muito pouco expressiva dentro do currículo. Embora a nossa faculdade esteja bem avançada nesse sentido, para o resultado que nós queremos ainda tem uma distância grande. Porque promoção e prevenção não estão desarticuladas da assistência. Então, assim, não, vamos botar o aluno trabalhando promoção e prevenção nos primeiros anos, porque ele só sabe fazer isso, depois dos demais anos ele foca na assistência. O que acaba acontecendo é que nos anos que ele está na assistência, ele esquece da importância da promoção e prevenção. Fica concentrado na assistência, porque a assistência é difícil, é complexa. Então, ela domina a cabeça do estudante. O que acontece é que a promoção e prevenção tem que andar paralelo à assistência do primeiro ao sexto ano da medicina. Que aí sim, ele vai ter uma noção de que a todo momento ele tem que estar com essa cabeça da articulação entre essas ações de saúde, de promoção, prevenção, assistência e recuperação. E aí, isso significa o quê? Integralidade da atenção à saúde, da atenção. A atenção que eu te dou envolve todos esses segmentos, em igualdade de importância. A promoção é crucial. Quando eu te ensino você a se alimentar melhor, não por uma dieta, mas eu te ensino, antes de você ficar obesa, ficar diabética, etc., eu estou protegendo você de inúmeras doenças. Então, essa promoção ela é crucial, mas eu nunca faço essa promoção. Eu acho que eu, médico, eu tenho que ficar dentro do consultório atendendo quem já está doente. E deixa para outra pessoa inventar alguma coisa, alguma campanha de televisão para me ensinar a me alimentar. Quem me ensinou a comer foi minha mãe e minha avó. Né? Meus pais que me ensinaram a comer. Então,
Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com as famílias e dentro dessas famílias para poder recuperar a capacidade que ela tinha antigamente de se nutrir mais adequadamente, né? O que no caso do diabetes, especialmente do tipo 2, a prevenção é fundamental, já que cerca de 90% dos casos são do tipo 2, né, no caso de diabetes. E tem muito a ver com o estilo de vida, né? Totalmente a ver, né? Estilo de vida em todos os sentidos, né? Aí entra a capacidade, os hábitos alimentares da pessoa, entra o sedentarismo, né? Ou a capacidade de ter atividade física regular. Entra também a questão da pessoa, como ela enfrenta o estresse, porque o estresse também é o desencadeador de uma série de problemas. Ele também, o estresse extremo pode acabar desencadeando o deflagrar de um episódio de diabetes. E aí aquela pessoa, por uma perda familiar, perdeu um filho, perdeu um marido, alguma coisa assim muito forte emocionalmente, ela não soube se recuperar, ela pode evoluir para um diabetes, por exemplo. Como outras doenças também, mas o diabetes também tem essa associação. Por isso é necessário você estar trabalhando o estilo de vida em vários aspectos para que essa pessoa reduza a chance de se tornar diabética, ou se tornar hipertensa, ou acabar desenvolvendo um câncer, alguma coisa do gênero, né? Então, as doenças em geral, elas vão se manifestar dependendo da sua vulnerabilidade genética, da sua tendência genética, tendência familiar, etc. Então, quando você faz essa rede de cuidado, onde você cria as condições mais adequadas para você ter uma vida saudável, você está reduzindo a manifestação genética de potenciais doenças no futuro. Então, isso é crucial trabalhar nessa linha, porque você imagina, você tem uma ação que tem um impacto imenso em 1 milhão de doenças. É melhor você fazer isso do que pegar 1 milhão de doenças e depois tentar ver se volta para trás o filme, né? Dá muito mais trabalho. No caso do diabetes, prevenção é o melhor caminho, né? Com certeza, com certeza. Aí você vai enfrentar hábitos culturais, né? O doce é o grande fonte de prazer das pessoas. Tem gente que não vive sem comer chocolate todo dia, sem ter pelo menos uma sobremesa depois que faz uma refeição. E ela fica até irritada, fica nervosa se não tem. Então as pessoas acabam se viciando no prazer que o doce tem. E tem toda uma dinâmica de afeto, de carinho, né? Você vai dar o bombom para a namorada, para a mãe, Dia das Mães. Tem toda essa representação que está muito centrada no doce. Então, fica difícil você mexer com esse hábito para a pessoa. A pessoa fica assim, olhando para aquilo e fala, puxa, mas eu vou ter que abrir mão de todo esse evento cultural de manifestação de carinho. Você convida o outro, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um docinho, vamos comer uma torta. Então, tem uma manifestação de relação social muito intensa. Como é que eu trabalho isso? De forma que eu desloque do doce essa relação social. Que essa relação social pode se dar com outros estímulos. Então, como eu produzo esses outros estímulos, né? Então, isso precisa de uma mudança da sociedade para proporcionar isso. Aí o Ministério da Saúde tem que entrar mais incisivamente. Ele tem que taxar com impostos mais elevados, como ele fez com o cigarro, com aqueles componentes alimentares que vão conduzir você para o maior risco de desenvolvimento de diabetes. Então, ao invés do biscoito recheado, você comprar um biscoito recheado que custa R$ 1,50, R$ 2,00 um pacote, que tem uma quantidade de açúcar colossal, ao invés de você vender a R$ 1,50, eu vou vender a R$ 10. E se vender, toda essa margem vai para o SUS. Ou seja, esse imposto fica convertido direto para financiamento do sistema de saúde. Então, você vai aumentar o financiamento do sistema para pegar quem adoeceu e vai reduzir o consumo, porque as pessoas falam, 10 pratas, né, R$ 10, um pacote de biscoito, não vou comprar. Aí você vai comprar o quê? Vai comprar uma maçã, vai comprar um legume, vai comprar uma fruta, alguma coisa assim. Aí você muda o hábito. A situação é tão grave que existe também a proposta de colocar, como tem no cigarro, tarja preta. E colocar o aviso, né, que é prejudicial à saúde, né, para alimentos muito ricos em gordura, em sal e em açúcar, né? O que acontece? Quando você pega um pacote de cigarro e você tira, como era antigamente, tinha um tipo de cigarro que você tinha lá o sujeito pegando onda, o outro de asa delta, o outro, né, de cowboy correndo e tal. Então aquilo atraía uma visão e atraía para o produto. Se você retira esses elementos de marketing e fica aquela coisa sem graça,
Aí você vai olhar, você já não vai, aquilo não vai atrair tua atenção. Se entrar no supermercado, olhar todos aqueles pacotes coloridos, lindos, etc., com brinquedinho também associado. Para a Aí, criança é mais cruel ainda, né? aí você vai olhar e vai falar, eu quero aquilo, porque aquilo tem uma atração visual muito importante. Agora, se você entrar numa prateleira, olhar, tá tudo, tudo branco ou cinza, bota cinza ou preto, que aí fica uma coisa assim que nem chama atenção. Aí você vai querer comprar um troço embrulhado, um negócio preto ou cinza, não quero mais. Então, não pode ter atração visual, apelo visual. Aí sim, eu acho que você vai ter uma redução desse apelo de consumo, principalmente dirigido à criança, porque isso é uma maldade fazer isso, né? O último seminário sobre diabetes na faculdade foi promovido pela Liga de Endocrinologia, que é a mais nova liga. Qual a importância das ligas de medicina para a formação dos novos médicos? A liga é fundamental porque, primeiro, ela é uma organização dos alunos. Os alunos eles se organizam para constituir a liga e trabalhar temas que o currículo não trabalha. Por exemplo, a liga ela evita de dar um curso sobre aquilo que ele já vai ter durante o curso. Porque aí qual é a novidade? Por que eu vou fazer um curso da liga? Se ele vai dizer a mesma coisa que um professor vai me dizer. Então, a liga, a ênfase dela é que os alunos se organizam para abordar temas que a própria faculdade não aborda durante o curso ou aborda de maneira muito superficial. Isso proporciona, primeiro, o aluno que se envolve na liga dá para ele uma noção de organização, de liderança, de organização de evento, da logística que é necessário ele ter na cabeça para poder articular um evento. Então, tudo isso é um grande aprendizado, né? Para os alunos que participam, ele está vendo um colega que organizou aquilo tudo e está tendo o benefício de se aproximar de conceitos e temas que ele habitualmente não teria na faculdade, sem ter que ir para um congresso, por exemplo, que tem um custo alto, tem que viajar, etc. A Liga promove essas coisas dentro da própria instituição. Então, ele tem acesso mais rápido, mais fácil também a temas variados que a Liga pode proporcionar. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação do professor Paulo Sá e a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá!